Olá, turma! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de Geografia de hoje, nós vamos continuar aprendendo sobre as representações bidimensionais. Vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. O que são as representações bidimensionais? Bom, elas apresentam apenas duas dimensões, ou 2D. São aquelas imagens em que há somente duas dimensões espaciais, largura e comprimento. Isso aí, nós podemos ver nessa imagem do campo de futebol aí do lado. A setinha que está para cima indica a largura e a setinha que está deitada na horizontal indica comprimento. Isso mesmo. Elas são realizadas, essas representações bidimensionais, a partir de fotografias aéreas ou de imagens de satélite. Nós vamos ver agora alguns tipos de representações bidimensionais. Vamos começar pelo croquis bidimensional. O croquis bidimensional tem uma visão vertical de determinado local. É uma visão vertical do local. Pode conter muitos detalhes e pode não manter os elementos proporcionais. Nós temos um exemplo aí do lado. Nós vemos croquis do Bosque Fazendinha de Curitiba, Paraná. Nós vemos que ele tem muitos detalhes, mas não tem os elementos proporcionais. Pode não ter os elementos proporcionais, mas nós vemos muitos detalhes. Na legenda, nós vemos que o número 1 que está aí indica a entrada, o número 2, a Fundação de Assistência Social, número 3, Liceu dos Ofícios, número 4, entrada das trilhas, número 5, estacionamento. 6, quadras esportivas. 7, playground. 8, churrasqueira. E 9, trilhas. Todos esses números estão aí nesse croquis e eles indicam cada uma dessas coisas. Esse croquis pode ser um tipo de rascunho que não apresenta a imagem exatamente como ela é. Então, o croquis não é tão fiel à realidade. Pode não representar exatamente como a imagem é. E, geralmente, os croquis são utilizados para representar pequenas áreas. Esse bosque fazendinha é uma pequena área que tem umas árvores, tem a Fundação de Assistência Social, trilhas, não é uma cidade, não é um estado, é apenas um bosque. Então, foi representado por um croquis. Vamos falar agora de outra representação bidimensional. Vamos falar da planta cartográfica. Essa planta cartográfica tem a localização e tamanho dos elementos mais precisos do que no croquis. No croquis, os elementos não são tão precisos, tão fiéis. Já na planta cartográfica, sim, os elementos são um pouquinho mais precisos. Nós vemos menos detalhes que no croquis. No croquis, vamos voltar aqui. No croquis, nós vimos detalhes como a entrada do lugar, cada partezinha indicada por um número, a churrasqueira, o playground. Aqui, na planta cartográfica, nós não vemos tantos detalhes. Nós vemos só algumas coisinhas. Na planta cartográfica, são usados símbolos e manchas para representar elementos no espaço geográfico. Essa planta cartográfica é utilizada para representar um bairro ou parte dele. Olha que interessante. Essa planta cartográfica também é a planta do Bosque da Fazendinha e arredores. Mostra aquele bosque que também foi mostrado no croquis, mas também mostra o bairro em que ele está. Como falou aí, são usados símbolos e manchas para representar elementos no espaço geográfico.
Essa mancha verde que nós vemos aí nessa planta cartográfica representa o bosque. A gente pode reparar que a gente não consegue ver as árvores desse bosque, mas essa mancha verde indica que tem um bosque cheio de árvores. Olha a legenda dessa imagem aí, um quadradinho branco. Tem a legenda. A parte cinza é a área construída, são os prédios, casas, tudo que foi construído. A área verde são as árvores, os bosques, o bosque cheio de árvores, as plantas. No quadradinho rosa com o desenho de uma casinha é o condomínio residencial. Esse desenho representa, esse símbolo representa o condomínio residencial. Depois nós vemos um chapéu lá de formatura que representa a escola. Esse símbolo quer dizer, indica uma escola. Depois nós vemos um carrinho de compras. Esse carrinho de compras nos mostra que tem um mercado. E esse quadradinho laranja aí, com desenho de garfo e faca, nos mostra que tem um restaurante. Então, nós temos símbolos e manchas coloridas que nos indicam os elementos que estão presentes nessa planta cartográfica. Vamos ver agora a carta topográfica. A carta topográfica representa uma área maior do que na planta cartográfica, por isso tem menos detalhes. É usada para representar um ou mais municípios ou um estado. É muito precisa na proporção dos elementos. Então, aí, ó, a carta topográfica. Diferente da planta cartográfica, essa carta topográfica, ela mostra menos detalhes, porque ela está mostrando um lugar maior. A planta cartográfica mostra um bairro, já a carta topográfica mostra uma cidade inteira, um estado. Então a gente coloca menos detalhes, mas os elementos são proporcionais ao tamanho da nossa carta topográfica, que representa uma área maior. Nós temos a representação do mesmo lugar, ó, Curitiba, Paraná. Carta cartográfica nos mostra toda a cidade de Curitiba, ok? Vamos agora para a nossa próxima representação. Agora, nós vamos falar do mapa. O mapa tem a representação plana de uma parte da superfície terrestre, como um estado, país ou todo o mundo. Esse mapa mostra alguns detalhes que passam informações da localização de lugares, características da população, o clima, a vegetação e os meios de transporte. Então, aí no mapa do estado do Paraná, nós podemos ver que ele nos mostra o nome do estado, o nome da cidade. O mapa pode nos indicar a capital do estado, ele pode nos indicar o clima e a vegetação desse lugar, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre as representações bidimensionais, croquis bidimensional, planta cartográfica, carta topográfica, mapa. Pessoal, até a próxima aula. Tchau!